Eu gostaria muito de estar participando com vocês aí ao vivo da vigília. Tive que gravar essa mensagem para vocês, porque no horário da mesma vigília eu estou agora também em outra vigília, aqui pelos momentos a sós com Cristo, mas todos estamos no mesmo propósito, no mesmo ideal. Amados, nós vamos falar um pouco sobre o tempo de angústia que o povo de Deus vai passar. Nós todos estamos sofrendo muito, a pandemia tem nos ensinado tremendamente o que é sofrer. Estamos vendo que praticamente não adianta nós termos esperanças que mesmo pessoas que nós amamos muito, que estão com Covid, vão se recuperar, porque muitos não estão se recuperando, estão descansando, pessoas maravilhosas, pessoas boas, assim como pessoas más, enfim. A pandemia tem mostrado que bom ou mal não faz diferença. O que faz diferença é a condição dessa pessoa perante Deus, e os que estão em Cristo Jesus com certeza estão descansando no Senhor e vão aguardar a volta de Jesus. Mas nós que estamos vivos, meus irmãos, vamos passar por lutas até a volta de Cristo. Não sabemos quem de nós estará vivo na ocasião do fechamento da porta da graça, mas sabemos que aqui neste grupo haverão pessoas lá, com certeza. A questão é que tudo que nós estamos passando agora é uma espécie de treinamento para o que vamos passar depois. Eu sei que aparentemente uma palavra dessa não traz ânimo ao coração, porque tudo que nós queremos é conforto, é paz, é solução dos problemas. Mas irmãos, pensem bem, se Deus mandasse embora essa pandemia, Ele também teria que adiar a volta de Jesus. Se Ele retirasse a pandemia e enchesse nossas contas de dinheiro, nós ficaríamos aqui nessa terra, meus irmãos, mais 50, 60 anos sem pensar em volta de Jesus. Então, a pandemia tem sido, de certa forma, uma bênção no aspecto de nos levar a desejar o quanto antes a volta de Cristo, de fazer com que a gente perca de uma vez as ilusões desse mundo, em que é necessário que os sinais se cumpram para que Cristo volte. Nós estamos, irmãos, nesse momento, num período muito decisivo. A nossa experiência é comparada com a experiência de Jacó. Ellen White compara, eu vou ler aqui basicamente textos do livro Grande Conflito, no capítulo Aproxima-se o Tempo de Angústia, capítulo 39 do livro. E eu aconselho muito que você leia esse capítulo completo depois para entender. Capítulo 32 de Gênesis, no versículo 24, nós lemos que, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com um homem. E disse-lhe este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Respondeu-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Irmãos, por que o Senhor não vai nos levar para o céu sem passar pela prova da angústia final? Justamente porque Ele não pode levar para o céu pessoas não transformadas. O remanescente final, os 144 mil, aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, precisarão estar com seu caráter tal qual o caráter de Cristo. Mesmo que revestidos numa natureza pecaminosa, mas a sua vida deve estar cada dia mais à semelhança de Cristo. Mas isso não se produz tentando ser como Cristo. Isso não se faz se esforçando para produzir bom comportamento de cristão. Ser cristão não é se esforçar para produzir bom comportamento. Ser cristão é se esforçar para manter hoje um sólido relacionamento com Deus. E eu tenho que dizer para você, meus irmãos, que aprender a clamar hoje, aprender a passar hoje tempo com Deus é um critério obrigatório para sobrevivermos às provas que vamos enfrentar. Nos diz na página 621 do Grande Conflito: os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir a verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente, rogando-lhe a bênção, não a obterão. Lutar com Deus, quão poucos sabem o que isso significa. Meus irmãos, quem de nós estaria numa vigília hoje se não fosse o coronavírus? Irmãos, muitos e muitos estão começando a aprender a clamar a Deus por causa do sofrimento. Se estivesse tudo bem, não estariam fazendo.
Então Deus tem preparado o seu povo para o que vai vir. E é preciso aprender a orar longamente, porque nós vamos passar por período de prova. Quando Cristo deixar o santuário celestial, quando a obra da misericórdia for encerrada para a raça humana, meus irmãos, nós iremos ver o ser humano se tornar um monte de demônios. O espírito vai se retirar da terra e nós vamos ver seres humanos, assim como os anjos do mal se afastaram de Deus, se tornaram demônios, né? Os anjos lá no céu, aqui na terra também haverá aquelas pessoas que se afastarão de Deus por completo e se tornarão tão maus quanto demônios que estão por aí nos atormentando. Então, eles vão reunir as suas forças para perseguir o povo de Deus, para matar o povo de Deus. Mas no momento em que a porta da graça se fecha, querido, o povo de Deus já não morre mais. O sangue desse povo já não será mais uma semente para testemunhar. Pelo contrário, em vida, eles darão prova de que Deus sustentará suas vidas mesmo diante de terríveis perseguições. Sabe, o nosso maior sofrimento não será por causa do sofrimento físico que estará imposto sobre nós. É nos dito que nós teremos que aprender a suportar a fome, a demora e o cansaço. Mas não será esse o nosso maior sofrimento. O maior sofrimento será a angústia de será que vamos ter tido nossos pecados perdoados? Será que nós vamos ficar ali naquela dúvida, né? Será mesmo que Deus me perdoou? Será que eu estou reconciliado com Deus? Então Satanás ele vai oprimir a consciência desses crentes. Unicamente a chuva serôdia, que nós já vamos ter recebido plenamente, vai nos manter firmes e constantes na fé e na certeza de que Cristo sim nos perdoou dos nossos pecados. Sabe, queridos, nós precisamos entender que o sofrimento ele vai vir para nos moldar à semelhança de Cristo. O grande conflito nos diz que o amor de Deus para com seus filhos durante o período de sua mais intensa prova é tão forte e eterno como nos dias da sua mais radiante prosperidade. Mas é necessário passarem pela fornalha do fogo. Sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. Então nós estaremos sendo moldados, a imagem de Cristo estará sendo refletida em nós e por isso o sofrimento, por isso as provas. Praticamente haverão dois grupos, um grupo vai estar no mato, fugindo nas montanhas, nas cavernas, nas colinas, e outro grupo vai estar preso em calabouços, preso nas cidades. Eu sei que hoje quem pode morar no campo, tudo bem, mas não é o fato de morar no campo que vai proteger alguém da perseguição. O morar no campo pode trazer benefícios para a comunhão com Deus se esta pessoa assim o quiser. Se ele quiser se ocupar com os trabalhos lá e não orar mais do que orava aqui, isso também não vai produzir um benefício espiritual. Mas mesmo os que estão no campo vão ter que fugir, irmãos. Não há lugar onde se possa se esconder nesse planeta Terra. Mas haverá um grupo que vai fugir, que vai se esconder lá nas montanhas, lá nos picos das montanhas, e outros que serão presos. E eu fico pensando, muitos de nós não teremos como sair das cidades. Teremos que ficar aqui até o fim, pregando, testemunhando, salvando pessoas, entendeu? Aí Cristo encerra a sua obra no santuário celestial, mas não vai ser possível uma fuga repentina. Então haverá sim uma luta, um martírio, uma batalha, mas quando Cristo ele encerra a obra da misericórdia, imediatamente já não morre mais esse povo. Nós seremos protegidos pelos anjos. Não vamos ter o que comer como temos aqui de maneira alguma. Vamos passar pela fome, pelo cansaço, pela demora, mas os anjos de Deus vão nos sustentar como sustentou e sustentaram Elias. A obra, queridos, de Cristo é justamente a mesma que ele fez com Jacó, nos levar à angústia para que lutemos com ele em oração, clamando. É-nos dito nesses relatos sagrados que nós vamos estar pálidos, porém vamos clamar dia e noite, e os ímpios vão ouvir esse clamor e vão zombar de nós. Todavia, Deus vai nos trazer à memória que Jesus também foi zombado. Sabe, queridos, a promessa final que nós temos nesse capítulo do grande conflito é que aqueles que esperarem com paciência verão a maior vitória, uma vitória gloriosa acontecer. Deus vai derramar as 7 pragas sobre os ímpios, meus irmãos, Ele vai nos defender. Eles vão estar nos perseguindo, mas Deus vai enfraquecê-los, enviando as pragas sobre eles, sobre o trono da besta, ou seja, eles vão ter o temor de Deus. Vão temer a Deus, né? Satanás vai nesse momento imitar a volta de Jesus, vai ludibriar a muitos, vai falar que o sábado foi trocado pelo domingo, enfim.
mas nada disso vai nos enganar ou enfraquecer a nossa fé, porque não será permitido a Satanás imitar a volta de Jesus. Irmãos, nós vamos passar por muito maior sofrimento. Nem todos estarão vivos nessa ocasião, mas muitos de nós poderemos estar. Essa mensagem foi planejada justamente para que você entenda que daqui para frente o sofrimento fará parte da nossa vida mais e mais, porque o mundo entrou no trabalho de parto. Estamos no trabalho de parto profético, em que agora cada vez mais as contrações aumentarão e vão culminar na volta de Jesus. Mas eu encerro essa mensagem apelando para você por uma coisa. O treinamento de Deus começa agora. Nós não vamos aprender lá o que devemos aprender aqui. Agora é hora de atravessar as madrugadas orando e clamando pela chuva serôdia. Agora nós estamos na sacudidura. Os crentes que negarem a mensagem da justificação pela fé, que negarem essa busca pelo Espírito Santo, mesmo sentados nos bancos da igreja, vão negar a Cristo e amanhã vão estar perseguindo os fiéis. Mas eu creio em Deus que ninguém que esteja nesse grupo faça parte dessa classe morna que vai negar a Cristo. Que você faça parte da classe viva, fervorosa, fervente, que vai buscar e clamar e receber a chuva serôdia em sua geração. Vamos preparar nossas crianças para isso. Vamos entregar nas mãos de Deus e vamos confiar. É nos dito por Ellen White, no Orientação da Criança, que muitos dos nossos pequeninos serão recolhidos antes da volta de Cristo. Vão morrer, vão descansar. É difícil pensar nisso, irmãos, mas Jesus está trabalhando para voltar. E para voltar, muitos vão descansar, justamente porque a ressurreição vai nos trazê-los de volta. Vamos erguer a cabeça. Muitos de nós não somos os mesmos, já perdemos familiares, perdemos irmãos e vamos continuar perdendo. Mas nossa esperança não está nessa terra. Quando você for orar por alguém que está com Covid, não ore apenas pela cura. Não ore apenas pela cura, ore pela salvação dessa pessoa. Clame pela salvação, meu irmão, porque ser curado para voltar a viver uma vida de pecado não adianta. Então ore pela salvação dele, ore pela sua e viva cada dia como se fosse o último. Aqui em casa nós já decidimos, especialmente depois dessa nova cepa que não poupa nem jovens mais, que nós vamos viver cada dia intensamente ao lado de Cristo. Vamos cada dia estar buscando o batismo do Espírito Santo e vamos nos amar intensamente. Não carregue mágoas, não carregue orgulho, peça perdão, resolva a tua vida, pague suas dívidas e viva cada dia preparado para o encontro com o seu Senhor. E se for a vontade dele que você seja preservado para enfrentar essa crise final, certamente o Espírito Santo vai nos sustentar. Que Deus nos abençoe. Agora vá lá para o seu cantinho de oração e clame fervorosamente pela vinda do Espírito Santo, pelo refrigério da chuva serôdia sobre a igreja de Deus.